Valentin Strasser, o mais jovem presidente africano. A história de Valentin Strasser é incomum, mesmo por experiência das ditaduras da África Ocidental. Com seus 25 anos, se tornou o líder de uma nação de 4 milhões de pessoas e comandante em chefe de um exército de rebeldes. Empobrecido, ele e sua coroa insistem no poder em um golpe militar em 1992. Valentin Strasser nasceu no dia 26 de abril de 1967, na Freetown, capital de Serra Leoa. Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Deixe o seu like e não se esqueça de sugestão do próximo vídeo. Valentin Strasser governou por 4 anos até ser deposto através de um outro golpe de Estado. Valentin Strasser se alistou na República de Salarian nas forças militares, onde ele subiu para um posto de oficial júnior após seu treinamento. Strasser era um capitão de exército desconhecido e só chegou perto de fama quando ele ganhou um par de doce off no boate em Alton, uma favela de 3 cidades, em abril de 1992. Strasser foi então enviado para o quartel militar na parte oriental da Serra Leoa e também foi enviado para servir na vizinha Libéria como parte de uma manutenção da paz regional da Guerra Civil que havia estourado lá em 1989. E em 1991, Strasser estava tentando garantir a ordem na capital de Libéria, Monrovia. Após 7 meses na Libéria, o Strasser voltou para casa em Serra Leoa, mas a guerra o seguiu em 1991. Combateu rebeldes que atravessaram a Libéria para a parte oriental remota do país da Serra Leoa. Strasser se juntou a uma unidade que estava lutando contra a incursão rebelde que estava a decorrer no leste. Porém, as condições para as tropas do governo foram miseráveis. O apoio logístico de armas e munições eram limitados. Valentin Strasser descreveu como ele teve que lutar contra os rebeldes revolucionários da Frente Única com as armas que não disparariam e em maio de 1981 recebeu um estilhaço no que feriu a perna enquanto defendia uma ponte e suportou o funcionamento sem estética devido à falta de suprimentos médicos. O pior é que o militar recusou-se a enviar Strasser e outros soldados feridos em uma ambulância ou helicóptero para evacuação de campo de batalha para o tratamento adicional, alegando que o país não podia pagar as sementes deste conteúdo foram vendidas entre os soldados. Se está a gostar da história de Valentin Strasser, deixe o seu like e subscreve-se no canal. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Strasser estava entre os 6 oficiais mais júnior descontentes que tomaram o poder sem sangue e derrubaram o então presidente Joseph, que foi apelidado de Dandong, significado idiota por sua má liderança. Em 29 de abril de 1992, lançaram uma operação chamada Aurora, que invadiram o gabinete do presidente na cidade livre central, bem como a prodiga antiga carga presidencial de estrada sobre Salento, em um extremo oeste da cidade. Eles encontraram o então presidente Joseph Momo escondido no bairro da Pousada. Ele foi então empacotado em um exército de helicópteros e levado pela fronteira para a Guiné. Valentin Strasser surgiu como o face pública de revolta em parte por causa das suas habilidades linguísticas. Ele falava inglês bem suficiente para ler em voz alta uma declaração na rádio. Como capitão, era também de nível superior do que os seus principais conspiradores. Alguns argumentam também que o Strasser ficou no topo porque aqueles ao seu redor sentiram que ele pode ser manipulado facilmente e assim ele se tornou o maior do mundo, mais jovem chefe de Estado, apenas 3 dias após o seu aniversário de 25 anos. Valentin Strasser era muito popular. Havia promessas de um novo começo para o país depois de mais de 2 décadas de governos de corruptos. A maioria das pessoas da Serra Leoa diziam que eram bem-vindas os fabricantes legais e Strasser foi catapultado para o status de Messias Prince.
o Valentim Strasser denunciou nepotismo, tribalismo, corrupção e prometeu limpar no seu governo. Foi muito bem recebido e as pessoas estavam mesmo abaconhando calendários decorados no seu Redentor. Em nenhum momento introduziu reformas, endosou uns 2 anos de transição para a democracia. Os sauditas lançaram uma campanha de limpeza das ruas de montanhas de lixo e muitas vezes juntou-se neles, mesmo a economia estava indo tão bem que o gás e a eletricidade foram mais uma vez acessíveis. Ambulâncias que praticamente desapareceram da cidade livre foram importadas e colocadas de volta para uso novamente. Frontown foi pintada com inspiração, slogan e heróis nacionais. Crimes de rua foram reduzidos e inflação foi reduzida em 70% por ano para menos de 15%. Certamente Valentim Strasser estava no controle, por enquanto ele provou os seus críticos que estavam errados, que o julgou de acordo com a sua idade, porém, após um breve período, a euforia desapareceu. Diga nos comentários se Valentim Strasser estava a dar o seu melhor para o bem do país ou não. Valentim Strasser fez o pior erro da sua presidência, que mais tarde iria assombrá-lo muito depois que ele tinha deixado o poder. Ele executou 29 civis inocentes pelo pelotão de fuzilamento em uma praia fora da cidade livre para uma tentativa frustrada de golpe em dezembro de 1992. Alguns dos homens da época, cloplatagem, estavam mesmo na prisão, se apercebeu do erro do Strasser. Valentim Strasser pediu desculpas e declarou em todo o país período de luto. Além disso, o Strasser se promoveu e seus colegas nas fileiras de exércitos que faziam confusão. Os oficiais subalternos eram dados de repente seus períodos de classificação em ordens. Na época, as cebolas de Aipa brincavam sombriamente que o MPRS, a sigla do governo interno, ficou colhendo. Executar o país significa que as crianças estão a governar o país. Alguns oficiais se mudaram para casas luxuosas. Eles tinham aprendido dos anteriores funcionários corruptos da administração, onde eles colocaram o Strasser. No Dia dos Namorados, em comemoração nacional, junto com o aniversário do Bob Marley, Valentim Strasser e seus colegas começaram a se envolver em suas próprias escorias, como seus antecessores, e tentaram forçar no comércio de diamantes em outubro de 1993. Strasser e seus oficiais se envolveram no contrabando de diamantes. Isso foi revelado por um jornal sueco, sugerindo que eles tinham voado para a Europa de Autopia, capital de diamantes com pedras contrabandeadas. Valorizou suas dezenas de milhares de dólares. Eles usaram o dinheiro ganho com o negócio para comprar barcos e dividiram o resto entre eles mesmos. O editor-chefe e 6 outros colegas que publicaram o artigo foram presos e julgados na prisão no fim de 1983. Deixa aí nos comentários a sua sugestão se o Valentim Strasser jogava pesado ou não. Aproveita e deixar o seu like. Valentim Strasser fez a guerra no leste e fez as coisas para ele. Seu exército estava perto de derrotar os rebeldes quando Strasser pediu um cessar-fogo em dezembro, que acabou sendo um grande erro que permitiu aos rebeldes para reagrupar e começar a montar bases na selva em todo o país. Eles se tornaram um pesadelo para o Strasser e o seu governo, que ele rapidamente perdeu o controle sobre uma grande parte do país. Em tentativas desesperadas, o governo lançou uma campanha de recrutamento do exército, alistando crianças a partir de 12 anos, que aumentou as fileiras do exército de 5.000 em 1991 a 12.000 em 1984. No entanto, isso ajudou mais tarde a salvar-se e os seus homens pela rádio estadual. No entanto, foram lidos boletins que instavam os cidadãos a graves perdas e facções prontos como refugiados, ligando para o capital Freetown, trouxe contos de tortura e multidão do leste. No último reforço para salvar seu regime, solicitou ajuda de missionários que a princípio incluíam os seguranças e mais tarde voltou para os resultados executivos, composto predominantemente por ex-tropas das Forças Especiais da África do Sul, cujo o papel era combater os rebeldes e o pagamento seria feito em diamantes, concessões e dinheiro.
O movimento foi um triunfo pelo qual a guerra foi parada e os rebeldes tiveram que recuar lutando em Chilaria. Apreendido e mais de 1 milhão de deslocados voltaram para suas casas, mas isso veio a um custo enorme de 35 milhões de dólares americanos, apenas um terço do orçamento do governo anual de defesa. O período de paz foi de curta duração, como os missionários que o governo confiou teve que sair devido a uma previsão dentro do Acordo de Paz de Aberdeen em 1996, onde todas as tropas estrangeiras tiveram que sair. Slarion, com o acordo recebido e com apoio à esmagadoria internacional, o Strasser estava sob intensa pressão para deixar de lado os missionários para garantir a paz. Esses dois foi um grande alívio para os rebeldes que não estavam desarmados e decidiram reagrupar e começou a atacar novamente sob pressão do cidadão, organizações e a comunidade de doadores. Valentin Strasser decidiu realizar as eleições em fevereiro de 1996 e se apresentou como candidato, ignorou a idade mínima constitucional. Ele posteriormente ameaçou demitir seus colegas, quem o apoiou, o que inflamou o rifts de liderança existentes dentro da festa. Algumas semanas antes do processo eleitoral, o Strasser foi a uma reunião de rotina do governo com pessoal de segurança substancial. Enquanto na reunião, seu segundo comando, Júlio Madombo, apontou uma arma para sua cabeça e ordenou-lhe render-se. Ele foi dominado e empacotado em um helicóptero e voou para Guiné, assim como aconteceu com José Momomo, 4 anos antes do caminho do exílio. Os captores foram muito desleixados que eles perceberam que as chaves para as deficiências que esqueceram no helicóptero teve que voar de volta para o Freetown. Para recuperá-los, embora Madombe tivesse apenas 30 anos na época e a ambição de Harun para tornar-se presidente, ele permitiu a eleição e a campanha para prosseguir em março de 1996. O que aconteceu com Strasser depois de ser deposto é talvez o mais estranho na vida incomum de Valentin Strasser, bem como a maior lição a todos os líderes africanos. A organização internacional, a comunidade negociou com o MPRS sobre a reintrodução do papel civil e um dos incentivos oferecidos aos membros da junta em troca de renunciar ao poder foi a oportunidade de estudar no Oeste, mesmo que o Strasser tenha eventualmente perdido o poder por meios menos graciosos, que ele foi capaz de tomar o proveito desta oportunidade e foi admitido na Universidade de Warwick, na Inglaterra. O que tornou mais famoso na história de Valentin Strasser é quando um colega estudante cujo parente estava entre os executados na praia com a montagem de pressão se recusou a renovar o seu financiamento. Havia expirado no final do ano. Ele, depressivo, desistiu os seus estudos de direito. A mídia também tornou sua vida miserável quando eles exibiam machetes com o açougueiro de Slarion desenhando a boneca no jornal dos tempos. Ele também foi forçado a abandonar a sua casa. Voou no bairro norte de Londres, de Ilha, depois que o jornal independente rastreou para o baixo seu endereço em 1989. Em novembro de 2000, o Strasser procurou escapar fugindo para Bangu, capital de Gâmbia, mas lá foi espancado em um boate por parentes de algumas das pessoas inocentes executadas na praia em 1992. As coisas azedaram quando as autoridades gambianas acusaram de fomentar outro golpe. Ele foi preso e deportado de volta para Londres, onde lhe foi recusado a reentrada. Neste momento não havia mais nenhum lugar para ir, especialmente quando muitos outros desprezavam e o rejeitavam. O então presidente Almadi Tijani Kwambe concedeu-lhe anistia para voltar para casa. Ele recebeu alguma dignidade para se sentir homem novamente em seu retorno. Em casa apenas voltou para um estado deprimido e destituído quando o governo de Cabo foi varrido de poder pela justiça de voto em vez do poder da bala.
Hoje mora com a mãe e passa dias bebendo Guinness à beira da estrada. Strasser foi eleito presidente do Cilário em segundo turno nas eleições realizadas em 31 de março de 2018. Não se esqueça de subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Deixe o seu like e pode sugerir um vídeo nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.